Planeta Terra. Este mundo onde acordamos e dormimos todos os dias da nossa vida. Onde vivemos, trabalhamos, sonhamos, nos divertimos. Onde nós nos apaixonamos, nos decepcionamos, onde choramos, algumas vezes de felicidade e outras movidos por uma profunda tristeza. Nos aborrecemos pelo que perdemos ou por aquilo que acreditamos que nunca iremos conseguir. Nos emocionamos, vibramos, torcemos, nos enfurecemos, porque às vezes as coisas não saem bem do jeito que a gente planejou. Ou porque uma pessoa expressou uma opinião contrária à nossa. Porque o nosso time perdeu, porque a novela não acabou da maneira como a gente queria, porque não fomos compreendidos ou porque depois de algum tempo, finalmente conseguimos enxergar que também fomos incapazes de compreender. E neste curto espaço de tempo, é que talvez conseguimos enxergar que da mesma forma como acontecem os ciclos da natureza, assim também acontece com quase tudo neste nosso mundo. Pois quase tudo aqui também funciona em ciclos, e só deixa de funcionar assim quando este ciclo é quebrado de alguma forma. Como, por exemplo, se alguém te ofende ou te aborrece, certamente é porque muito provavelmente foi exatamente essa resposta que essa pessoa recebeu do mundo um pouco antes de te encontrar. E a verdade é que a tendência sempre será que você, mesmo sem querer ou muitas vezes até inconsciente disso, acabe passando este insulto ou essa ofensa adiante. E assim irá acontecer com as demais pessoas sucessivamente, até o momento em que alguém vai conseguir quebrar esse ciclo, ou seja, ela vai conseguir agir conforme aquele grande exemplo que o Cristo nos deixou ao oferecer a sua outra face. E vai conseguir ser insultado e humilhado, mas ao invés de passar à frente essa ofensa ou este insulto, ao invés disso, ela oferecerá ao seu próximo uma palavra amiga ou um aperto de mãos. E assim se iniciará um novo ciclo, mas agora um ciclo de respeito e amor ao próximo. E que com certeza também será passado adiante por pelo menos algumas vezes. Mas a verdade deste mundo é que nem sempre essa pessoa será capaz de conseguir fazer isto novamente. E isso porque o sistema deste mundo, ou o sistema dessa Matrix, por assim dizer, simplesmente não tolera este tipo de comportamento. E irá pressionar essa pessoa de todas as formas possíveis até que ela desista de seguir este caminho e volte a ofender e a maltratar os seus semelhantes e a agir como todas as outras pessoas são induzidas a se comportar neste mundo. E isso porque, acreditem ou não, tudo aqui neste mundo funciona sob um processo contínuo de desequilíbrio da nossa energia espiritual, onde o desequilíbrio emocional humano é o elemento-chave para que, de modo muito semelhante ao que foi descrito no filme Matrix, também aqui nós possamos ser utilizados de alguma forma como uma espécie de fonte de energia. E é exatamente por este motivo que, se vocês pararem para pensar, vocês facilmente perceberão que o decorrer da história da raça humana neste mundo sempre se deu em meio a guerras, conflitos e traições. E isso simplesmente porque o desequilíbrio humano é a parte fundamental para que tudo aqui possa realmente acontecer da forma como aqueles que hoje comandam este nosso mundo querem que aconteça. Pois, assim como na parábola de Jesus a respeito da vinha, a qual certamente tem um fruto a ser colhido, aqui neste nosso mundo, é assim que nós, a raça humana, somos vistos, como o fruto da vinha que precisa ser espremido e pressionado para que dele consiga ser retirado aquilo que se deseja. Mas o que as pessoas geralmente pensam quando se deparam com esta realidade é que isso simplesmente acontece porque nós, a raça humana, somos ruins e destrutivos. Mas eu, pessoalmente, acredito que não somos nós que realmente somos maus, e sim, este nosso corpo físico é que está programado, de alguma forma, para nos desequilibrar.
e fazer com que ao longo da nossa vida neste mundo, muitos de nós realmente se transformem em verdadeiros monstros. Pois este nosso corpo físico tem esta função como a sua base principal: dominar e desequilibrar o nosso espírito, o qual, acreditem ou não, é de uma natureza totalmente diferente daquela que contemplamos ao olhar para um espelho. Embora seja muito comum que dentro de uma igreja ou qualquer outro tipo de templo religioso se fale abertamente a respeito de seres não humanos, tais como anjos e demônios, ou algo bem parecido, a verdade é que fora das igrejas esse assunto é sempre encarado como um assunto ridículo e fantasioso. Mas acreditem ou não, a existência desses seres é mais real do que vocês podem imaginar. Pois eu afirmo a vocês que aqueles que realmente estão no controle de todo este mundo e que usam esses nossos governos como se fossem simples marionetes, não são humanos. Eles não são seres de natureza orgânica, e sim de uma natureza energética, pois eles são feitos de pura energia. E a verdade é que eles realmente não são bons, pois são seres que estão em uma condição de um total desequilíbrio energético. E é exatamente por serem seres desequilibrados que eles necessitam de uma energia desequilibrada para sobreviverem. E é por esse motivo também que este mundo à nossa volta sempre tenta o tempo todo nos desequilibrar, pelo simples fato de que é assim que o nosso espírito consegue gerar uma energia que pode ser utilizada por eles. E se assim não fosse, todo este nosso mundo seria para eles como uma espécie de usina atômica desligada e perderia totalmente o seu propósito. Vocês sabiam que toda vez que alguém inventa alguma coisa que irá beneficiar a humanidade de alguma forma, essa pessoa é sempre silenciada e a sua informação ocultada e destruída? E eu vou dar a vocês alguns exemplos disso. Em 1940, o psicanalista chamado William Reich inventou um aparelho revolucionário e que na época ficou conhecido como sendo o primeiro acumulador de energia orgânica do mundo. A verdade é que, quando essa descoberta foi divulgada, quase não chamou a atenção de ninguém. Mas após a divulgação dos primeiros resultados que foram feitos com aquele aparelho, onde descobriu-se que ele realmente tinha um efeito muito positivo sobre o estado físico e mental dos pacientes, e onde também se mostrou capaz de contribuir para a cura de inúmeras doenças, inclusive o câncer, onde muito provavelmente poderia, em um curto espaço de tempo, acabar com o câncer no mundo todo. Mas, inexplicavelmente, o que aconteceu após esses fantásticos resultados foi que a Associação Americana de Controle de Produtos e Medicamentos acusou William Reich de praticar cura indevida por método não autorizado e ordenou que seu dispositivo fosse totalmente destruído, junto com qualquer material que pudesse ter ligação com a sua construção. E, em consequência disso, para que ele não conseguisse divulgar com mais ninguém nenhuma informação a respeito da sua invenção, esse psicanalista ficou na prisão pelo resto da sua vida, onde faleceu em 2007. E foi também nos anos 40 que um outro conhecido cientista chamado John Searle apresentou ao mundo aquilo que ele chamava de gerador de efeito Searle, e que, segundo o que era divulgado por muitas pessoas, aquele dispositivo era capaz de gerar continuamente energia sem a utilização de nenhum combustível, utilizando-se apenas do magnetismo, e sendo assim uma fonte de energia limpa e ambientalmente correta, a qual poderia ser capaz de gerar energia infinita para toda a humanidade. Esse dispositivo era formado basicamente por cilindros magnéticos que giravam em torno de um ponto fixo. Seus vizinhos relataram que durante o tempo em que John estava conduzindo seus experimentos, muitas vezes podiam ser observados alguns objetos com aparência de discos que se elevavam acima da casa do cientista. Logo, esses objetos despertaram o interesse da BBC, que fez todo um documentário que falava a respeito desses dispositivos. E adivinha só o que aconteceu com John. Quando procurou o governo para conseguir financiamento para custear o desenvolvimento do seu aparelho, ele simplesmente recebeu uma recusa categórica do governo. E após a publicação do documentário que havia sido feito pela BBC a seu respeito,
John foi obrigado a passar 10 meses na prisão. E acreditem ou não, sob a acusação de estar roubando energia, onde foram usados como provas do seu crime o fato que ele realmente consumia mais energia do que recebia da companhia elétrica. E após sair da prisão, John simplesmente abandonou todos os seus projetos, nunca mais falando nada a seu respeito. E agora, por último, em 2008, em uma exposição que aconteceu em Osaka, no Japão, o chefe de uma empresa japonesa chamada Jimipex, o Sr. Kiyoshi Hirosawa, apresentou naquela exposição um carro que simplesmente não precisava de qualquer outro combustível para funcionar além de água. É isso mesmo que vocês ouviram, apenas água, onde simplesmente era utilizada a divisão e posterior queima das suas moléculas. E durante os testes que foram feitos com aquele veículo, pode ser constatado que ele realmente conseguiu passar com êxito em todos eles, conseguindo percorrer incríveis 80 quilômetros com apenas um copo d'água. E como se era de esperar, esse carro foi realmente um verdadeiro sucesso. Mas, inexplicavelmente, quando tudo parecia estar pronto para acontecer a produção em massa daquele veículo, a empresa Jimipex simplesmente fechou as portas e deixou de existir. E nada mais se soube a respeito do seu proprietário, Kiyoshi Hirosawa. Bom, meus amigos, estes são apenas 3 dos incontáveis exemplos que eu poderia deixar aqui. E agora, vocês já pararam para pensar? Se apenas essas 3 invenções tivessem mesmo seguido em frente, como será que estaria este nosso mundo nos dias de hoje? Sem câncer, com energia infinita e combustível infinito. Quanto a humanidade poderia poupar de dinheiro e tempo, e assim poderia se dedicar mais a assuntos de evolução da alma. E o mais impressionante de tudo isso é que hoje, ao que parece, tudo está acontecendo novamente. Só que dessa vez parece ser muito pior, pois para mim isso já se trata de uma verdadeira guerra. Pois pelo que parece, é que a tão temida Terceira Guerra Mundial já começou sem que nós nem nos dessemos conta disso. Pois vejam bem, após o surgimento dessa estranha doença, que supostamente teria acontecido por causas naturais, constatou-se que alguns medicamentos se mostraram bastante eficazes em seu tratamento, quando administrados na fase inicial da doença. Mas, pelo que parece, não era bem isso que este suposto acidente da natureza esperava ao transmitir essa doença, que é original dos morcegos, para os seres humanos. E isso simplesmente porque, após encontrarem remédios que poderiam diminuir consideravelmente o número de vítimas fatais dessa doença, houve uma clara manipulação da opinião pública para que os remédios em questão não pudessem ser amplamente utilizados. E assim fazendo com que os profissionais da saúde, esses verdadeiros heróis, que mesmo sem usar nenhuma capa de super-homem, salvam milhares de vidas todos os dias, fossem de certa forma quase que proibidos de introduzir esses medicamentos para o tratamento da doença em questão. O que levou muita gente a cometer um gravíssimo erro, que é a automedicação, pois a administração de qualquer medicamento sem um adequado acompanhamento médico é sem dúvida nenhuma tão perigoso quanto qualquer tipo de doença. E sendo assim, a verdade é que amarraram as nossas mãos e as mãos dos profissionais que poderiam nos salvar. E é por isso que, olhando para todos esses acontecimentos, eu realmente acredito que estamos sim vivendo em plena Terceira Guerra Mundial. Mas diferente do que sempre foi esperado, essa guerra é uma guerra invisível e silenciosa, onde os mísseis mais destrutivos estão sendo a manipulação da opinião pública, e que acaba por fazer com que os profissionais da saúde sejam orientados a não apoiar o uso do medicamento que apresentou sucesso, e isso sob riscos de perderem até mesmo os seus diplomas. Onde as autoridades da saúde alegam ainda não haverem provas científicas suficientes que apoiem o uso de tais medicamentos. Mas agora eu pergunto, como podem falar que não há provas científicas para isso? Se até mesmo o jornal acadêmico de maior prestígio dos Estados Unidos e um dos mais respeitados do mundo, chamado The American Journal of Medicine, e que é simplesmente o periódico científico mais antigo dos Estados Unidos,
tendo sido publicado continuamente desde a sua concepção em 1818, em sua edição, que foi publicada no último dia 1º, nas páginas 16 a 22, um texto apoia totalmente o uso da hidroxicloroquina e azitromicina associados para o tratamento precoce da doença em questão, chegando a descrever até mesmo as doses recomendadas para sua utilização. E como conclusões finais, cita o seguinte texto: enfatizamos a necessidade imediata do uso destes medicamentos, a fim de que se reduza morbidades e consequentes fatalidades causadas pela doença em questão. E bom, pelo menos para mim, se isso não for uma prova científica, então eu já não sei mais o que é. E o que eles fizeram questão de enfatizar foi a questão de se fazer uso desses medicamentos ainda na fase precoce da doença. E isso porque muitos testes que foram feitos com esses medicamentos foram simplesmente sabotados, uma vez que os medicamentos só eram administrados em pacientes que já estavam em fase terminal da doença, ou seja, em pessoas cujos organismos já não eram mais capazes de reagir a nenhum tipo de medicamento, mas que acabaram tendo em seu histórico médico que eles teriam ido a óbito após a administração daqueles medicamentos. Mas agora, o mais estranho de tudo isso é que apareceram com um remédio injetável que milagrosamente foi desenvolvido da noite para o dia. Mas, infelizmente, a verdade é que não temos nada mais a fazer a não ser esperar para ver a direção dos acontecimentos. E no mais, fiquem todos com Deus. Um forte abraço, muita paz e até a próxima.